Fala aí, pessoal. Tô vindo aqui para poder dar aí mais uma dica de língua portuguesa. E aí eu separei aqui esse enunciado, né? É uma pergunta, na verdade. É verdade que todos são iguais perante a lei? Pessoal, a primeira dica que eu quero dar aqui é que esse enunciado nós classificamos como um período, tá? Vou até escrever aqui. Por quê? O que é um período? Período é toda frase ou enunciado que começa com letra maiúscula e termina com ponto final, termina com ponto de exclamação ou com ponto de interrogação. Aqui nesse caso a gente está usando um ponto de interrogação, tá? Então isso é um período, é todo enunciado que começa com letra maiúscula e termina ou em um ponto final, ou em um ponto de interrogação, ou em um ponto de exclamação, tá? E aí, pessoal, a gente tem que lembrar que todo período ele pode ser classificado ou como período simples ou como período composto, tá bom? O que é o período simples? Um período simples é aquele que só tem uma oração, tá? Então, o período simples só tem uma oração, enquanto que o período composto ele tem duas ou mais orações. Tá bom? Aí você fala, tá, Cleito, mas que parada é essa de oração, cara? Pô, a gente não tá na igreja, mané. Eu sei que a gente não tá na igreja, cara. Mas assim, oração, gramaticalmente falando, é um enunciado, é uma frase que tem verbo, tá bom? Então, pra gente identificar as orações que a gente tem aqui nesse período, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar os verbos, tá? Então, quais são os verbos que a gente tem aqui, ó? A gente tem o que na verdade é o verbo ser, né? Que está conjugado aí na terceira pessoa do singular do presente do indicativo simples. E a gente tem um são, que é também o verbo ser, que está conjugado aí na terceira pessoa do plural do presente do indicativo simples. Então nós temos dois verbos. Se tem dois verbos, então nós temos aqui duas orações. Sempre a mesma quantidade de verbos será exatamente a mesma quantidade de orações, tá? Coloque isso na tua alma, guarde isso no teu coração. Tá? Então nós temos duas orações aqui. Mas como que eu faço para saber onde começa a primeira oração, onde termina a primeira oração, onde começa a segunda? Como que eu faço para resolver este dilema? Eu vou identificar aqui a conjunção, tá? A conjunção aqui é o que? Tá bom? Ah, Cleito, que parada é essa de conjunção? É muito simples. Conjunção é toda palavra que une ou que liga, né, as orações. Então, o papel da conjunção é ligar, é conectar aí as orações, tá? E aí a conjunção é uma dica muito importante porque muitas orações elas são iniciadas, elas são introduzidas a partir de uma conjunção. Então, se tem conjunção aqui, significa que a partir do que está começando uma oração. Então, eu vou colocar aqui uma barrinha, ó que legal. Tá? Então, a partir do que até o final, eu tenho o que? Eu tenho uma oração. Então, isso aqui tudo é uma oração. Isso aqui vai ser a segunda oração deste período. Por quê? Porque a primeira oração vai ser o que está antes da conjunção, é o que sobrou. Então, recapitulando, a conjunção ela liga as orações, tá? E aí a conjunção, muitas vezes, ela inicia as orações. Então, se tem essa conjunção aqui, significa que esta conjunção está dando início à segunda oração, que vai daqui até o final. E o que sobrou aqui antes vai ser classificado como primeira oração, tá? Cada oração tem um verbo apenas. Então, a primeira oração tem um e a segunda oração tem o são aqui, beleza? E aí, a partir disso, a gente vai classificando, beleza, pessoal?